bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e junto comigo, com você, tá aqui a Elaine. Dê um oi para a Elaine. E nós vamos continuar conversando sobre esse Brasil contemporâneo, as últimas décadas da nossa história do Brasil. Legal? Antes, lembra, recadinho. Criança, lembre-se de fazer a atividade obrigatória dessa aula. Clica no Classroom, faça a atividade obrigatória. Você que faz as atividades impressas junto à sua escola, legal, isso aí, continua. Lembre-se de marcar com a sua escola para devolver essa atividade bem caprichadinha, bem feitinha, daquele jeito que eu sei que você faz. Massa? Ok? Tudo certo? Então, vamos começar a nossa aula. Recados dados, já se aqueceu? Já avisou todo mundo que está começando a melhor aula que tem? Boa, avisa todo mundo em rede social, grupo da escola, marca nos stories. Vamos para a aula de História, bebê! Então, na nossa aula de hoje, a gente precisa relembrar com você a nossa última aula. Vamos te aquecer, te colocar no clima. E o que nós estudamos na última aula? Governo João Figueiredo. Tá lembrado? Então tá aí, ó. O João Figueiredo foi o último presidente do regime militar no Brasil. E no governo do João Figueiredo foram sancionadas leis como a lei da anistia e a permissão para a volta do pluripartidarismo. Vários partidos políticos. Lembrou? Ainda mais, nós vimos que ele encaminhou então essa reabertura democrática. E por último, nós vimos que o atentado ao Rio Centro, lembra da explosão de um carro dentro do Centro de Exposições do Rio de Janeiro? Foi um dos episódios marcantes também do governo do João Figueiredo. Lembrou da última aula? Legal, isso aí, eu sabia que você ia lembrar. Aula de hoje, sobre o que nós vamos conversar? Objetivos para a nossa aula. Hoje nós vamos compreender o que foi um movimento popular que pedia eleições diretas para presidente do Brasil. Qual o nome desse movimento popular? Diretas Já. Ainda, nós vamos analisar como foi o processo que elegeu Tancredo Neves, presidente do Brasil. Legal? Essa é aquela aula para você chamar mãe, pai, tio, vô, vó, aquele vizinho mais velho, para assistir junto. Você vai ver que ele vai contar algumas histórias, inclusive, sobre o período que nós vamos falar na aula de hoje. Então, aquela galera mais velha da tua casa, é aula boa para você conversar, debater, trocar ideia. Chama todo mundo para assistir essa aula de hoje. Ok? Combinado? Começando nossa aula com essa imagem na sua tela. Essa imagem está enchendo a sua tela, dê uma boa olhada nela. Você reparou que lugar que é esse que está aparecendo? O lugar, você conseguiu identificar o lugar? É o Congresso Nacional, em Brasília. A gente já viu ele em outras aulas. Legal. Que elementos você consegue observar nessa foto? Essa foto está mostrando quais elementos possíveis de observação. Você reparou que tem muita gente, muita mesmo, no Congresso Nacional, com faixas, com bandeiras. Então você percebeu que é uma manifestação popular. Ok. O que está sendo retratado aí? Que manifestação será que é essa? Se você chegar bem pertinho da imagem, você vai reparar que essa manifestação não é atual. Essa manifestação já tem um tempinho, ela é de 1984. E tem um detalhe, é uma manifestação de mulheres lá no Congresso Nacional em Brasília. Apenas mulheres se manifestando. E o que elas estavam pedindo? Eleições diretas para presidente do Brasil. Então, parece muito com uma manifestação atual dos últimos anos do Brasil. Não, é uma manifestação de 1984 lá no Congresso Nacional. Começando nossa aula, já que você viu que o povo foi para a rua, foi se manifestar, nossa aula então é para você. Lembrando, João Figueiredo, última aula. Vamos pegar esse gancho. Olha lá. O governo do João Figueiredo, que governou o Brasil de 1979 a 1985, dava mostras de que seria realmente o último dos governos militares do Brasil. Por que ele dava mostras disso? Lembra? Anistia, pluripartidarismo,
Eleições diretas que teve em 82 para prefeito, senador e governador, principalmente como novidade. Então isso estava animando a população. A democracia estava voltando ao Brasil. Então o governo do João Figueiredo dava todas essas mostras aí dessa volta da democracia. E aí entra em cena este cidadão que aparece aí para você, Dante de Oliveira. O Dante de Oliveira era deputado federal pelo Mato Grosso. Ele, membro do PMDB, ele propôs uma emenda à Constituição, uma lei que alterava parte da Constituição do Brasil. Qual emenda que ele propôs? Ele propôs uma emenda que estabelecia eleições diretas para presidente da República, o único cargo que ainda não tinha eleições diretas. Então ele propôs essa alteração. Lembra como eram? Os generais militares indicavam alguém que então era aprovado pelo Congresso. O Dante propôs a mudança. O povo votaria diretamente para escolher o presidente. Essa emenda constitucional que ele propôs ganhou o nome de Emenda Dante de Oliveira, o nome dele. Não foi, importante, não foi a primeira proposta que estava colocando alteração na Constituição para uma eleição direta, mas foi a que ganhou o maior apoio popular. Inclusive, já no dia 31 de março de 83, no mês que ele propôs isso, na cidade de Abreu e Lima, lá em Pernambuco, já houve manifestação na rua das pessoas apoiando esse projeto dele. Então, essa ideia começou a ganhar força no Brasil, a população apoiar essa lei que todos tanto queriam, eleições diretas para presidente. Então, um comício realizado em São Paulo, lá no dia 27 de novembro de 1983, alavancou, deu força para essa campanha que pedia eleição direta. A partir daí ganha nome, ganha força, o nome que se deu. Diretas já. Eleições diretas para presidente agora. E era esse o pedido da população. Então, a partir desses comícios show, começa a força popular a ficar cada vez mais forte, pedindo essa alteração da lei. Aqui, eu estou colocando 2 videozinhos para você. Fotografa a tela, printa essa tela, anota aí esse link encurtado dos 2 vídeos e depois dessa aula você assiste mais à tarde. São 2 vídeos que explicam muito bem como foi o movimento das diretas já, essa nossa aulinha de hoje, ok? Anota bonitinho e assiste depois, vai te ajudar muito a entender essa aula. Combinado? Continuando, aqui você tem a foto do primeiro comício show, então, desse apoio popular às diretas já, realizado em 27 de novembro de 1983, em São Paulo, lá na Praça Charles Miller, e que já reuniu 10 mil pessoas. Na imagem você consegue observar figuras de destaque da política nacional nos anos seguintes, como os 2 ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso e Lula, já discursando e pedindo essa alteração na lei. Ainda, nós temos uma imagem do Paraná, comecinho do ano de 1984, e você tem em 12 de janeiro, na Boca Maldita, uma praça em Curitiba, próxima à Praça Osório, onde cerca de 50 mil pessoas se reuniram pedindo eleições diretas para presidente. Então você repara que a campanha estava crescendo, essa ideia de mobilização popular estava crescendo no Brasil. Legal? Então, um quiz para você, ver se até agora você está entendendo tudo da aula. Dentre essas opções, qual define melhor o que é uma democracia? Vai lá!
democracia, governo onde os mais ricos decidem, lembra que a gente até passou na história do Brasil um período muito parecido com isso, que nós chamamos de república oligárquica. Então, não democracia. Ou seja, democracia, um governo em que os cidadãos exercem seu direito de participação nas decisões do governo. Democracia não tem nada a ver com o poder exercido pelos reis. Lembra? Monarquia, não aí. E ainda, esses reis herdam o poder de forma hereditária, sem participação do povo. Democracia exige a participação do povo nas decisões do governo, ok? Democracia tem que ter a participação do povo. Fundamental, lembra disso. Continuando, comícios das diretas já pelo Brasil. Aqui você tem uma imagem que mostra um comício na Praça da Sé, em São Paulo, e que reuniu nada mais, nada menos que cerca de 1,5 milhão de pessoas na Praça da Sé, no dia 25 de janeiro de 1984. 25 de janeiro é feriado, é aniversário da cidade de São Paulo. Ajudou. Mas avalie, numa época sem redes sociais, sem celular, sem mensagens instantâneas, conseguir reunir 1,5 milhão de pessoas no mesmo lugar, pela mesma causa. Então você percebe aí a força que esse movimento popular estava ganhando, esse movimento das diretas já. Uma força muito grande, e você percebe pela imagem tomada aí da Praça da Sé em São Paulo. Ainda sobre este dia, você tem aqui o cartaz do comício. Então tá aí o cartaz com a frase "Eu quero votar para presidente", que resume bem diretas já. Eu quero votar diretamente para presidente. Então, aí estava chamando o povo para essa reunião aí, onde 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos, estiveram presentes na Praça da Sé. Tá ok? Então tá aí o cartaz desse comício. Então tá dizendo ali, grande comício das diretas, dia 25 de janeiro, Praça da Sé, São Paulo, 16 horas. Sem redes sociais, sem essa mobilização muito mais fácil que nós temos hoje em dia para qualquer evento. Então, através dos cartazes, das propagandas para que as pessoas se reunissem. Continuando essa onda de manifestações populares, tem aqui para você Porto Alegre. Então, a Praça Montevidéu, que é uma praça em frente à prefeitura, ao largo da prefeitura de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, 200.000 pessoas se reuniram no dia 13 de abril de 1984. Estava chegando o dia da votação das diretas já. Então, a população se reunindo cada vez mais em comícios para mostrar apoio à emenda Dante de Oliveira. Então, aí você tem, no Rio Grande do Sul, também manifestação popular. E o clima era de otimismo. A emenda vai ser aprovada, nós vamos votar para presidente do Brasil. Era o clima de otimismo, otimismo total. E aqui você tem artistas, atletas, personalidades que também entraram na campanha, abraçaram a campanha. Esses artistas, personalidades, esses atletas participavam dos comícios ao lado de políticos e de outras grandes personalidades. Então participavam efetivamente. Então, você tem uma sociedade aí abraçando a ideia desse movimento popular de apoiar eleição direta para presidente. Inclusive, a imagem da direita mostra o jogador de futebol, Sócrates, usando a camisa do time dele à época, o Corinthians, com a inscrição Democracia Corintiana. Então, uma politização dentro do Corinthians, onde todas as decisões eram tomadas por todos. Todo mundo tinha direito a um voto, do roupeiro ao presidente do time, aos jogadores, tudo era decidido em conjunto. Então, concentração, escalação, treinamento, tudo era decidido. O Corinthians, então, resolveu mostrar que esse movimento popular ganhava força. Então, algo que marcou muito aí o final de 1983, início de 1984. Então, você tem participação de vários segmentos da sociedade, incluindo atletas, personalidades, atores, pessoas famosas. E aí, a foto do discurso do Dante de Oliveira no dia da sessão de votação. Então, ele discursando, defendendo seu projeto de emenda constitucional. Essa votação aconteceu do dia 25 para 26 de abril. Por quê? De um dia para o outro. Os discursos foram acontecendo e a votação aconteceu de madrugada.
Olha só, então todos reunidos no Congresso, na Câmara dos Deputados. Se fosse aprovado pelos deputados, em número de 2/3, iria para o Senado, para daí ser aprovada e validada, ir para a sanção presidencial. Então, a sessão de votação começou dia 25 de abril de 1984. Resultado, 298 votos a favor, apenas 65 votos contra. Mas teve 113 ausências, 113 deputados não compareceram e 3 abstenções. 3 deputados resolveram não votar. Como resultado, eram necessários 320 votos, ou seja, 2/3 dos deputados. De cada 3 deputados, 2 deveriam dar o seu sim. Como eram necessários 320 votos e teve 298, por 22 votos, a emenda foi rejeitada. Então, nem foi para o Senado. Acabou ali o sonho da eleição direta para presidente. Por 22 votos que faltou para dar o sim. Então, como consequência, a próxima eleição no ano de 85 ainda seria indireta pelo colégio eleitoral. Os brasileiros teriam que esperar até 1989 para votar para presidente. Mas calma, isso é assunto para outras aulas. Legal? Então tem tarefa para você fazer, criança. Observe a charge do Enfio, um cartunista muito famoso aí nos anos 70 e 80, falando exatamente fazendo uma crítica sobre a liberdade de expressão durante a campanha das diretas, lembrando, dentro do regime militar. Por falar em diretas, a pergunta: o que foi essa campanha das diretas já?
O que foi a campanha das diretas já? Você viu a aula toda de hoje, ficou fácil para responder, certo? Lembra? Foi apresentado ao Congresso Nacional um projeto de emenda constitucional feita pelo deputado Dante de Oliveira do Mato Grosso, que propunha alteração na Constituição para que a população votasse diretamente para presidente. Como resultado dessa apresentação de projeto, a sociedade, a população, movimentos populares passaram a apoiar essa emenda constitucional, esse projeto. Então, ganhou as ruas. Então, a campanha das diretas já é esse movimento popular, a população apoiando essa lei para que ela fosse aprovada. Mas, lembra que não foi, né? Foi rejeitada. Isso, mas é um movimento popular. Campanha das diretas já. Ok? Pra gente continuar, não deu certo as diretas já, eleição indireta para presidente. Então, a eleição para presidente seria indireta, ou seja, um colégio eleitoral formado por deputados e senadores deveria escolher, então, o novo presidente do Brasil. E, como candidatos, um deles está na sua tela aí do lado esquerdo, Tancredo Neves. Lembra que a gente já falou dele em outras aulas? Boa, guarda isso aí, já volta, hein? Então, ó, Tancredo Neves. Aqui é a apresentação das bases do programa de governo dele, então, e a frase, atendo o vosso chamado, como se fossem as ruas pedindo por Tancredo Neves. O Tancredo Neves concorreu contra Paulo Maluf. Então, ele foi candidato pela Aliança Democrática, o Tancredo Neves, e o Paulo Maluf pelo PDS. Lembra que esse PDS é o partido que veio da Arena, aquele partido do governo militar, ok? Então, Aliança Democrática, Tancredo Neves, pelo PDS, Paulo Maluf, essa era a disputa. Qual o resultado? Tancredo Neves venceu com 480 votos contra 180 votos do Paulo Maluf. Tá aqui a capa da revista Manchete de janeiro de 85, mostrando a comemoração da vitória. Tancredo Neves e o candidato a vice na chapa dele, José Sarney, se abraçando, felizes. Então, Tancredo Neves, o novo presidente do Brasil. Porém, Tancredo não assumiu. Por quê? Ele deveria tomar posse dia 15 de março de 85, mas no dia 14 de março, na véspera, ele foi internado por uma infecção intestinal. Então ele foi internado, foi hospitalizado. Para garantir esse processo de redemocratização, fim do governo militar, o vice-presidente dele assumiu, José Sarney. Para garantir, então, no dia 15 de março, o José Sarney tomou posse em nome do Tancredo Neves, que estava hospitalizado. Mas, no dia 21 de abril de 85, o Tancredo Neves faleceu em São Paulo, internado no hospital. Então, aquele apoio, aquele apelo popular, aquela alegria popular pelo fim do governo militar, Tancredo Neves com a alegria do povo, foi um pouco diminuída essa alegria, essa esperança de mudança. Como foi o governo do José Sarney? Calma, criança. Próxima aula a gente conversa sobre isso. Calma. Agora, tem tarefa para você fazer. Leia comigo. A campanha das diretas já tinha dimensão cívica, natureza republicana e jeito de festa. O palanque reunia as principais lideranças da frente suprapartidária, como Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Lula, Tancredo Neves, Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro. E os discursos eram acompanhados por uma multidão eufórica e comovida. Então, esse textinho ilustra mais ou menos o que foi as diretas já. Pergunta para você responder aí agora. Quais os fatores que ajudam a explicar a expectativa popular em torno dessa emenda constitucional Dante de Oliveira? Responde aí.
havia uma alegria, uma comoção popular pelas diretas já. O que ajuda a explicar? Quais fatores ajudam a explicar essa alegria popular? Basicamente, lembra que a última eleição direta para presidente havia sido em 1960, quando foi eleito Jânio Quadros. Lembra da vassourinha? Isso, foi a última vez que o povo votou diretamente para presidente. Então havia uma expectativa em torno disso. Então, durante o regime militar, lembra, o presidente era indicado pela cúpula militar, era um general indicado pela cúpula militar e aprovado pelo Congresso. Então, não havia participação popular para decidir o futuro do país. A emenda Dante de Oliveira trouxe essa esperança da população voltar a decidir. Então, isso ajuda a explicar a alegria do povo em apoiar as diretas já. Aqui uma charge do cartunista Bendatti, publicado num jornal que havia nos anos 80 chamado Crônica. Essa charge, então, que mensagem que o artista tentou transmitir? Olhe bem a charge e analise aí.
dois generais, duas pessoas observam uma bola de neve descendo e falando, olha aí, cresce como se fosse uma bola de neve, o movimento das diretas já. E o outro responde, calma, não tem neve no Brasil. Então qual é a mensagem? O movimento popular que pedia eleições diretas para a presidência crescia continuamente, você viu nas imagens, como se fosse uma bola de neve. Mas isso não preocupava o governo militar, pois ainda havia muitos deputados ligados ao governo militar e não seria fácil aprovar essa emenda constitucional. Então, a tranquilidade, não tem neve no Brasil, esse movimento não vai chegar até o governo. Essa é a ideia da charge. Mais um exercício para você fazer, um quiz rapidinho. Qual que é o nome da PEC das diretas já? Responde aí. PEC das diretas já, projeto de emenda constitucional. Qual era o nome dele? Óbvio, você sabe, Dante de Oliveira, o deputado que propôs. O Tancredo Neves foi o candidato depois na eleição indireta. E diretas já é o nome do movimento popular que apoiava a emenda Dante de Oliveira. Não se confunda, anota aí. Emenda Dante de Oliveira, ok? Mais uma tarefinha para você fazer. Lê comigo. Tancredo Neves pertence, sem dúvida, à tradição do estilo negociador. Possui uma habilidade política ainda mais refinada do que a de Juscelino, que foi posta à prova em dois momentos cruciais da vida republicana. O primeiro verificou-se durante a tentativa de golpe contra João Goulart. Esse textinho está falando que o Tancredo Neves, antes de 1985, participou de decisões importantes da política brasileira. Que momento foi esse anterior? Como que foi a atuação do Tancredo? Vai lá.
O Tancredo Neves participou em qual momento anterior? Lembra? Renúncia do Jânio Quadros. Havia muita resistência à posse do vice João Goulart. Então, o Tancredo Neves negociou junto ao Congresso uma modificação na Constituição para o Brasil ser parlamentarista, ter um primeiro-ministro. E o Tancredo foi eleito esse primeiro-ministro. Tá lembrado disso de aulas passadas? Legal. Criança, o que você viu na aula de hoje? Na aula de hoje, nós estudamos que entre 1983 e 84, houve o movimento popular das diretas já. Esse movimento apoiava a emenda constitucional Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente da República. Resultado, não foi aprovado. Então, não houve eleição direta e o Tancredo Neves venceu a eleição indireta de 1985, mas ele não assumiu, porque ele foi hospitalizado e depois faleceu antes de assumir como presidente. Ok? E então, nós terminamos a aula de hoje? Galera, obrigado pela presença na aula de hoje e a gente volta a estudar na nossa próxima aulinha. Ok? Combinado? Tchau!